Pessoal, pode ver de onde querer ver, mas de onde querer ver mesmo. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. E nesse capítulo de hoje do DUV, eu tenho aqui comigo um amigo do setor, a gente já conversou muito, já se esbarrou muito. A gente vai falar disso daqui, tem algumas boas histórias, aprendi bastante, me impressiono e admiro o trabalho que vem sendo feito. Ele vai contar um pouco disso aqui também. E eu queria apresentar para vocês aqui Fábio Carrara, CEO, fundador, inspirador da Solfácil. Certamente, posso dizer que é a maior fintech do setor solar, Fábio? Com certeza. Muito bem. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por me convidar para bater esse papo. Crispim, um prazer estar aqui. Espero que a gente troque bastante hoje. Tenho certeza, tenho certeza. Tem história. Aqui Com certeza. tem diário. Dá para fazer uns 5 podcasts. Sim, ó, a gente, no famoso making off, que poderia ter sido gravado, Sim. Já ficamos 1 hora conversando, mas de verdade, né? Já começando aqui a conversa com o nosso público, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente conversou, né? Eu já tinha escutado de vocês e tal, mas a primeira vez que a gente conversou foi em Curitiba, na Federação das Indústrias do Paraná. Eu estava ali também fazendo uma apresentação, era um evento de eficiência energética no final do ano. Que ano que foi? Você lembra? Cara, 2019, isso, eu acho que por aí, final 19 ou final 18, mas foi final do ano. Uhum. E eu me lembro que naquela época a Solar começando, a gente falou disso, né? Começando a acontecer, e você veio com a proposta, com a ideia, com o conceito que a Solfácil tem no mercado, né? E que eu acho sensacional. Vou deixar para a gente contar um pouquinho mais dessa ideia um pouco mais à frente, para deixar o pessoal curioso. Não só deixar o nosso pessoal curioso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para que possa, quando tiver convidados desse naipe aqui, receber lá o sininho, falar, olha, tem podcast novo no ar, se inscreva no canal, porque ajuda a gente, claro, e também você sempre tem uma carga de informação muito boa sobre o que acontece no nosso setor elétrico de forma geral. Fábio, você é engenheiro, certo? Sim. De produção? Produção, eu sou engenheiro elétrico. Engenheiro de produção que é meio... O engenheiro que não é muito engenheiro, né, galera? Tem muita engenharia agora também, né? Tem engenheiro de energia, né? Engenharia de energia, que não necessariamente é a engenharia elétrica, né? Sim. E de verdade, quando eu estava no colegial, eu sempre gostei muito de matemática, física, mas a parte da física que eu não gostava era elétrica. Mas aí você percebe que, na verdade, você não gosta das coisas que você não consegue tangibilizar. Quando eu comecei a empreender com energia solar, aí eu comecei a estudar e resgatar alguns conceitos elétricos, e hoje eu gosto, mas é porque eu vejo utilidade. Eu acho que na época do colegial eu gostava mais da parte da física mecânica, não sei se você lembra os bloquinhos. Não sei, eu gostava de resolver esse tipo de problema. A elétrica era meio intangível para mim. Elétron, magnetismo, essas coisas. Mas hoje faz sentido. Hoje faz. Então, mas formado na USP, na Poli, na USP São Paulo, certo? Isso. Que a gente conversou, você me disse. Mas a carreira não começa no setor elétrico, né? Não. Eu sou originalmente de Sumaré, aqui no interior de São Paulo, aqui do lado daqui onde a gente está gravando. E eu queria estudar na USP, ser engenheiro, então eu sempre fui uma pessoa bem analítica, então engenharia era meio que um caminho normal. Fiz engenharia, então fazer produção na Poli, eu acho que isso mudou agora, mas na época que eu entrei, você fazia... os primeiros 2 anos eram genéricos, engenharia genérica, e você tinha que escolher uma trilha. Então eu escolhi a produção já porque era vista como uma engenharia que já preparava você mais para o mercado financeiro, de consultoria. Ou seja, eu já estava meio que pré-determinando que eu iria seguir esse caminho. E aí eu me formo e eu vou trabalhar no The Boston Consulting Group, BCG. Famoso BCG, né? Assim, tem muitas consultorias, tem consultoria para tudo, né? Mas, assim, o filé mignon, assim, da consultoria, eu acho que
para mim tinham três firmas, né? Que eram o BCG, a McKinsey e a Bain Company, que são aquelas consultorias estratégicas que dá consultoria para o CEO da empresa. Então, imagina você sentar com o CEO da Petrobras, o CEO de empresas de bem de consumo, de bancos. Eu queria me meter e falar com essa galera. Dar conselho para esse pessoal. Isso. Meio novinho, nem sem ter experiência nenhuma, já querer... Essa era a ideia. E aí eu fiz um estágio numa outra consultoria no último ano da faculdade, que era, na época, Diamond Cluster, que depois virou Oliver Wyman, que também é uma consultoria boa. E aí eu comecei a conhecer mais o mundo da consultoria e escolhi o BCG como a que parecia ser mais a minha cara. Aí consegui passar lá, foi acho que um achievement bem legal na minha carreira, e comecei a carreira lá. E dito e feito, assim, eu lembro assim, saindo da faculdade, meio quebrado, ainda sem nada, né? Primeiro dia no BCG, os caras me dão um cartão Amex daqueles verdinhos, me dão um laptop e fala, vai para Congonhas agora que você tem que estar em Brasília, na Brasil Telecom, lá que era um dos nossos clientes. Então, assim, de repente sou um cara importante. Aí eu fiz um ano de... E o Amex tinha uma vantagem, né? Porque ele era sem limite, né? Sem limite, total. A vida de consultor era uma vida assim, para começo de carreira, parecia bem... Ficar no hotel 5 estrelas, viajando, você começa a acumular milha pra cacete. Então você tem lá 23 anos, você acha que você é o mundo, né? Você é o dono do mundo. Fazendo. Depois você começa a ver que seus amigos estão em São Paulo jogando futebol terça-noite, você tá num hotel lá sozinho, fazendo planilha no meio da madrugada, né? Mas foi legal o começo. Aí eu fiz um ano de consultoria em telecom, fiquei lá em Brasília um ano. Depois eu fiz um ano de consultoria em bens de consumo, empresas né, que estão no supermercado, esse tipo de coisa. E depois eu fiz um ano de consultoria para bancos. E é engraçado, né, como que é o mundo. Quando eu fazia consultoria para banco, eu falava, cara, eu não tenho o menor interesse em trabalhar na indústria financeira. De novo, né? Ou seja, a engenharia elétrica aqui. Com certeza, banco não era a minha praia. E aí eu virei banqueiro depois de... Do setor elétrico. Banqueiro elétrico, solar. Então, aí eu fiz... Fiquei esses 3 anos e pouco, viajando bastante. Projetos assim, eu sentei no conselho de empresas com a fundadora da Magazine Luiza, com... o fundador da Falcone lá. Sim, o próprio Falcone. Falcone. Então, assim, com 23, 24 anos. É um aprendizado, Você né? ter essa exposição é legal. E o legal da consultoria é que você lida com projetos tão diferentes. Você vai de um projeto de falar do plano estratégico de uma empresa de telecom para os próximos 10 anos, para depois você falar de linguiça, nuggets. Então, ele cria uma musculatura de você lidar com coisas novas que acaba sendo útil mais para frente na minha carreira para empreender. Você pode até empreender numa coisa que você já estava fazendo, mas assim, muitas vezes você tem que aprender algo novo. E aí eu meio que fiquei um cara sem medo de me meter a fazer uma coisa nova, porque a consultoria me ensinou a fazer isso várias vezes. E foi mostrando a história de empreendedores, né? Certamente, você deve ter vivido isso. E de setores diferentes, né? Ou seja, um setor muito concreto, quando eu falo concreto, não concreto em si, mas bem de consumo, né? Você falou alimentação. A alimentação é um setor, imagino eu, completamente diferente de banco. Diferente de telecom, porque o consumo é diferente e está na base dessa relação, né? E isso acaba que vai te dando visões distintas daqueles negócios. Né? E a consultoria estratégica, elas são até meio loucas, assim, mas tem uma razão de ser. Pega um moleque, meio cabeçudo, que é inteligente, passou lá e ele bota num projeto de um assunto que ele nunca viu e ele espera que você, em 15 dias, tenha profundidade sobre o tema. Você vai sentar numa reunião. Claro que, em geral, os times são estruturados. Ele tem um project leader, tem um gerente, cara que já tem mais experiência na indústria, para te guiar. Você vai fazer uma coisa menor. Mas você está sentando em reuniões com o CEO da empresa. Então você cria essa capacidade de aprender rápido. E tudo é um aprendizado, né? Até entender o intangível daquela comunicação, daquela reunião, de quem são as pessoas, o que é relevante, o que não é numa discussão dessa,
É um aprendizado, Isso, sem nenhuma dúvida. a dinâmica. Exato. E aí o Fábio fica nisso um período, né? Você me contou também, 2 anos fora, você foi estudar. Nessas consultorias estratégicas, essas que eu mencionei, é uma carreira rápida e naquela época ainda bastante, era meio que esperar de você fazer um MBA em uma das escolas referência do mundo, Harvard, Stanford, Wharton, London Business School, INSEAD. Então, meio que esperado. Então, eu estava ligado ali um pouquinho no piloto automático. Falei, pô, tá na hora de ir para o MBA. Eu já tinha sido promovido ao cargo pós-MBA, então estava indo bem. Mas eu prestei a algumas escolas, passei em algumas e escolhi para Wharton, que às vezes é elencada como a melhor escola de negócio do mundo. Temos pessoas ilustres que estudaram lá, por exemplo, Elon Musk, um pouco mais polêmicas, como o Trump. Sim. Mas eu achei que ambos são bem polêmicos. É verdade. Né? Então, há uma concorrência forte aí entre os dois. E eu fui para lá em 2010, fazer 2 anos de MBA full time, assim, parar de trabalhar. Peguei uma dívida... E isso que eu ia te perguntar. E aí, quando você vai para lá, você vai pela empresa? Então, a consultoria normalmente ela patrocina você, então ela paga o tuition, que hoje um tuition de um MBA tá $100 e poucos mil, você vai pegar $500 milhões, é pesado. Então ela paga o tuition com a condição que você volte e fique 2 anos para amortizar. E aí o living expenses, que é o que você vai gastar lá, eu acho que eles ajudam um pouquinho, mas o resto você tem que pegar. Aí você vai ter que usar um pouco de dinheiro para viver, para fazer umas baladinhas, essas coisas. Então eu fui com a segurança que o BCG ia pagar, mas aí depois quando eu volto eu decido para empreender, sair antes, então teve um peso financeiro grande, eu tive que pagar isso que metade do MBA pro BCG. Isso você não me contou no meio que não, né? Quer dizer, não foi só uma decisão. A vontade de empreender era tanta que... Não foi não foi só uma decisão de sair, quer dizer, você tem que tomar a decisão. Você toma a decisão de sair, ainda assume um custo por sair. Né? Mas eu tive uma sorte, né? Depois se tornou mas eu acho porque eu fui para os Estados Unidos com $1 1,60. Tá. E aí que eu fiz? Eu tinha dinheiro para viver lá, que eu já tinha acumulado, só que eu decidi pegar uma linha de financiamento que tinha disponível para aluno internacional, pensando já em empreender, eu falei, eu quero ter liquidez para quando eu voltar ao Brasil para montar meu negócio. Então eu peguei uma dívida, acho que uns $100 mil, a 1,60. Então eu peguei R$160 mil. Aí eu voltei, essa dívida virou uma dívida de R$500 milhões depois. Mas isso me deu... eu acumulei um pouco mais de dinheiro com isso para depois começar a empreender. Foi importante. Sim. Então, apesar de ter tido um peso por causa do risco cambial, eu precisava disso para ter um pouco de liquidez para montar um negócio. E aí, quando volta e quando monta o negócio, aí é onde você chega no solar. Como é que foi isso? Então eu empreendi lá na Filadélfia, onde eu morei, não deu certo, foi empreendedor de primeira viagem, eu vim de família de funcionários públicos, eu não tinha DNA mas eu gostei e falei, cara, vou empreender no Brasil. Volto decidido a empreender, fico buscando ideias, pensando em vários modelos de negócio, sentei com um monte de empreendedor lá em 2013, não estava convencido de nada, tem muito no Brasil uma forma de empreender que é fazer um copycat, copiar alguma coisa que está dando certo nos Estados Unidos. Eu falei, putz, eu não quero fazer isso, quero fazer uma coisa mais genuína. Então eu fui trabalhar no Venture Capital um tempo, quase que transitório, eu não queria ser investidor, mas eu queria conhecer empreendedor e ver como isso funcionava. E aí eu montei uma empresa aqui no Brasil, na incubadora que eu estava, e a gente se associou a uma empresa alemã que fazia a mesma coisa na Alemanha, era um gerador de leads de múltiplas categorias de produto. E eu fui lá na Alemanha, a gente deu uma pequena participação societária para o cara que fazia isso na Alemanha, o business já era grande pra cacete. Desculpa. Não. Não tem problema. Não pode falar palavrão. Pode falar. E deu uma pequena participação societária para ele ajudar a gente. Bem minoritário, ele falou, não vou entrar no Brasil, não vou entrar na Europa, então beleza. Aí eu falei, cara, quais são as categorias de produto que você recomenda a gente começar a trabalhar para gerar lead? Aí ele falou, cara, não sei o que tem no Brasil, mas posso te falar da Alemanha. Metade do meu negócio é gerar lead para energia solar fotovoltaica. Metade. Então, no fundo, eu sou um gerador de lead de energia solar fotovoltaica. Alemanha, 2014. E é mesmo? Aí foi esse momento que eu falei, opa,
que energia solar distribuída, fotovoltaica. Lá em casa eu tinha aquecimento de água, mas não é diferente. É a mesma coisa? elétrico. Não é. Aí eu fiquei intrigado, eu voltei, comecei a estudar e eu decidi empreender no setor. Mas o curioso, que eu descobri anos depois, é que esse cara que eu conversei, hoje, ele é fundador de uma baita empresa de energia solar na Alemanha que chama Enpol. Uhum. É uma empresa que já é unicórnio. Uhum. Então, no fim, ele também se empolgou e foi e montou esse um negócio. business de... E aí eu me interesso pela energia solar distribuída, começo como bom consultor, secar, pegando telefone, ligando não sei o quê. Esse é um período da minha vida que eu começo a aprender quem é Elon Musk. Então, assim, eu gostava muito do Steve Jobs, blá, blá, blá. Aí eu comecei a aprender que esse cara é maluco, ele tá fazendo coisa... Eu descobri um pouco mais tarde. Eu falo, pô, esse cara tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Solar City, que na época era super hypada, depois meio que faliu, foi comprada pela Tesla, mas acho que muita gente começou no setor solar brasileiro querendo ser a Solar City do Brasil. Aí eu falei, cara, é isso, esse setor é legal, tem impacto ambiental, tem impacto social, vai crescer pra caramba. Aí eu pedi demissão e fui pra garagem. Isso foi pra garagem, né? Pra garagem. Você seguiu o caminho dos bons norte-americanos que foram pra garagem, que viraram o que viraram, né? Na verdade, a garagem minha era o segundo andar de uma república de 4 amigos que eu tava trabalhando de manhã tentando vender painel solar e saía meu amigo de toalha do banho no meio da sala de reunião da empresa. Bom, pelo menos dá lead, né? Não sei. Não sei se Há controvérsias. E aí, que empresa era essa, Fábio? Eu saio do fundo lá para abril de 2015. Eu fico em casa meio, cara, ligando para Canadian, quero importar um container, entrando em relatório de empresa pública, entendendo os econômicos, pensar o que eu vou fazer. Falo, cara, preciso instalar um sistema fotovoltaico e aprender. Aí eu fiz um curso com a Enova Solar, que hoje é a Greener. O Márcio. E que detalhe, deixa eu fazer uma observação aí. Dei cursos na Enova Solar, na época com o Márcio, tudo de BIPV, Build Integrate Photovoltaic. Foi. Então... Eu fiz um curso com ele em junho, lá ali perto da Raposa. Uma casa, né? Isso aí. Casa. Aí fiz. Aí eu comprei um sistema solar na Sysys. Eu liguei para Canadian, eu falei, cara, quero comprar. Ele falou, falou com o Hugo na época. Não falei com o Hugo, falei com o João na época. Mas ele falou, cara, não faz sentido você comprar da gente, compra de um desses dois caras. Ele falou, ou da Sysys ou da Neo Solar. Na época, ele considerava os dois maiores distribuidores. Eu comprei da Sysys, instalei um sistema na casa do meu pai, que eu morava numa casa alugada, não era minha. Aí eu falei, bom, criei o site, eu montei a Solstar, que foi a minha primeira empresa do setor, como integrador. Falei, vamos começar a desbravar o setor. E aí foram alguns anos como integrador e a empresa cresceu. A gente, até 2017, começo de 2018, quando eu começo a fazer a transição para Solfaço, é difícil ter, mas... porque o número era outro também. Né? Mas eu acho que a gente era uns 10 maiores integradores do Brasil. Então, você trouxe uns números interessantes, né? E aí o olhar do consultor que ainda existia em você, deve existir até ainda, hoje, né? Isso que eu ia falar. Mas hoje é mais empreendedor, mas tem ainda mas ele ainda está ali, né? Ele ainda está ali. Que a gente tinha quase nada de sistemas, né? Das famosas UCs, Unidades Consumidoras com Solar, mas que você viu que aquilo ia triplicando, quintuplicando, né? Acho que de 17 para 18 que a gente estava conversando. Isso. Quer dizer, ele mostrava, ele indicava estava acontecendo alguma coisa. Alguma coisa ia acontecer. Ainda que o número, não me lembro que número que a gente falou ali, isso que acontecia em um ano é quase que o que a Solfaz faz hoje em um dia. 2014 o Brasil homologou 300 sistemas, 2015 1.500, 2016 7.500. Mas esses números são ridículos hoje perto do mercado. Do que a gente tem hoje. Bom, e aí Solstar? Solstar foi a minha E aí empresa. Você vende, enfim, o que você fez o que acontece? E vai para Solfaz. O que acontece? Como eu estava te falando no nosso making off ali, eu queria genuinamente criar algo que transformasse o setor de geração distribuída no Brasil, que ajudasse a democratizar. E em algum momento eu enxergo que
Eu podia fazer mais, além de ser um integrador, que eu acho que é o coração do mercado de geração distribuída, mas eu poderia fazer algo mais disruptivo. E como um integrador que interagiu com milhares de clientes em potencial, tinha fechado centenas de clientes até então, eu falei, cara, a maior dor que ainda não foi bem resolvida é uma dor de financiamento, ou melhor, uma dor de acesso. Muita ligação para cliente e assim, eu lembro, o cara ligava. Eu fazia uma campanha, eu fui nessa época o maior investidor de marketing digital do Brasil de solar. Ia no escritório da Google, era pouco, mas relativamente eu era o maior. E você capturar um lead era muito fácil. O cara ligava, interessado. Aí ele falava, pô, aí você perguntava, qual que é a sua conta de luz? 500 kW, 500 reais, R$1.000. Aí você falava assim, olha, para você colocar um sistema de energia solar na sua casa, o investimento, não podia falar vai custar, tem que falar, o investimento vai ser de R$40.000. Aí eu brinco que era o momento do silêncio profundo. Quando não viu, O cara tava com uma expectativa de 5 mil, ele ouvia 40. Só que o louco era o seguinte, era um puta investimento. Porque rendia muito mais que a poupança. Só que as pessoas não tinham economia, savings, poupança suficiente para fazer esse investimento e isso segurava. Eu falei, opa, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que emprestar o dinheiro para o cara para que ele não tenha esse silêncio profundo. Cara, você não precisa investir nada, na verdade. Você vai pegar a sua conta de luz, deixar de pagar ela e o que você economizar, você vai passar a investir no seu telhado. Então, assim, o que a gente faz, na verdade, é trocar um custo da conta de luz por um investimento parcelado em energia solar. Ok. Eu me lembro disso em Curitiba. Isso. Isso foi a apresentação que você fez. Talvez. Ok. Sim. Isso mostra que meu cérebro está ainda alinhado com a ideia isso. inicial. Não, acho. Então, aí você perguntou como é que aconteceu. Aí eu falo, eu vou montar uma fintech solar. Estava acontecendo a revolução das fintechs no Brasil, era o começo o Nubank, eu sou os primeiros clientes do Nubank. Eu trabalhei com a fundadora do Nubank, a Cristina Junqueira, no BCG. Eu trabalhava junto, no mesmo projeto da Brasil Telecom. Então eu conhecia, eu era cliente de algumas fintechs desde o comecinho, conhecia os fundos, falei, cara, tem um espaço para uma fintech solar e falo, vou montar. Não tinha nem nome, só faço na época, confundi um pouco. Será que essa integradora vai virar fintech? Como que eu vou fazer? Aí eu levanto, aí eu faço uma rodada de captação anjo, trago alguns investidores, porque até então eu tinha ido com o dinheiro da dívida do MBA e quase quebrei umas 4, 5 vezes. Mas aí eu falo, montar uma fintech e emprestar dinheiro, eu vou precisar de um pouco mais de capital. Sim. Aí eu faço uma rodadinha de investidores anjo, falo, galera, eu vou montar uma fintech. Sou um cara conheço muito o setor já, estou há 3 anos. Tem muito empreendedor que em 3 anos já captou, já fiz muita coisa, conheço muita coisa. Essa é a tese aqui, vamos fazer essa pivotada, a galera gostou, investiu. Qual foi esse investimento inicial? A gente levantou, a rodada anjo foi uma rodadinha de R$2 milhões. Hoje eu vejo startup que a rodada anjo é $5 milhões, né? Tipo, no mundo de tecnologia, né? Foi uma rodada bem... Mas validava, pilotava, né? Na verdade eu peguei e falei, vou pegar R$2 milhões, 1 milhão eu vou usar para emprestar, o ticket médio era R$40 mil, dá para fazer uns 25 empréstimos, eu preciso provar que esses empréstimos pagam de volta, outro 1 milhão eu vou investir para construir uma plataforma digital, porque a gente queria ser digital, e beleza. E aí depois, se a gente provar, a gente vai começar a alavancar isso, levantar fundo, e aí eu capto mais dinheiro. Então a gente fez isso. Aí o que acontece? Ali em 2018, começo de 2019, eu falo, a minha integradora é uma integração grande. Eu acho que ela deveria continuar existindo. Eu vou focar na Solfácil. Então eu saio da Solstar, trago um sócio que vai tocar, eu fico tocando a Solfácil, a Solstar passa a ser um investidor, vamos dizer assim. E aí depois de um tempo eu saio completamente da operação de integração para focar só na Solfácil, até não ter nenhum tipo de conflito, porque a Solfácil passa a trabalhar em parceria com os integradores, então eu queria resolver esse conflito. Então eu saí e aí fico só na Solfácil, aí
os últimos 5 anos aí de Solfácil. Aí É. muita história também. pra contar. Então, a Solfácil, isso que eu ia te perguntar. A Solfácil, você comentou ali, ela informalmente, se a gente pode dizer isso, em 18, que você já começa o Isso. conceito, ideia formalmente 19. Isso. Então, nós estamos falando de uma empresa de 5 anos. Sim. Né? 5 anos do CNPJ. Uhum. Acho que talvez seja a observação mais correta a se dizer. É. E, Fábio, eu que acompanho o mercado e, como eu disse, a gente já se conhece há um tempinho e desde esse 19, né, posso dizer, desde o início da Solfácil, eu vim acompanhando o crescimento de vocês. E é um negócio diferente, para usar uma palavra razoável. Porque aportes e aportes e aportes de capital que foram acontecendo, a empresa foi crescendo. É claro que a gente sabe que tem como qualquer subida, né? Tem aquele ponto que você dá aquela barriga, né, para subir de novo. Teve momentos de desafio. Mas os momentos chaves, assim, né? Até para a nossa audiência, gente, inscreva-se no canal, acompanhe, siga a gente, muito papo bom. Os momentos assim que você fala, Guilherme, cara, esse foi um momento chave, esse foi um momento chave, aqui entrou tanto de recurso. Eu acho que um outro ponto para aclarar, que eu achei muito legal na nossa conversa, é o mecanismo, ou seja, né, qual que é o papel teu, né? Qual o papel, que é um papel fundamental, e um tanto dessa conquista, né? Que é o outro número que você me trouxe, né? Aquela ideia ali das fintechs, o que é Solfácil no mundo de fintech de empréstimo, se a palavra está correta também, tá? De empréstimo para o nosso setor. Então, acho que eu fiz muita pergunta. Né? Volta. Os momentos chave. Momento-chave. Então vamos lá. Então acho que a rodada Anjo, que começa a viabilizar o projeto, é um momento-chave. Aí que acontece. A gente roda a empresa um pouco com esse capital, mas como fintech é a palavra bonitinha no mundo de tecnologia, mas no fundo eu opero como um banco. Sou um banco de energia solar. Aliás, foi engraçado, né? Eu fui para Nova York semana passada, teve o Brazilian Week, e toda vez que eu passo na alfândega, aí a mulher, o que você veio fazer aqui? O que você faz? Eu falo, tem uma fintech de solar no Brasil. Fintech do quê? Aí eu virei para o meu sócio e falei, cara, quer saber? Eu falei assim, eu tenho um banco. Ela falou, tá bom. Eu passei, eu falei, vamos falar pronto. É um banco. Começou como um banquinho. Inclusive, a gente tem uma licença bancária, a gente vai passar por uma outra que já realmente nos torna um banco mesmo. Aí, como a gente é um banco ele não empresta o seu próprio dinheiro, ele empresta dinheiro de outras pessoas. Então você tem investimento no banco, poupança, CDB, renda fixa. Esse seu dinheiro é remunerado pelo banco, ele está pegando o seu dinheiro, te pagando alguma coisa para emprestar. Então eu faço isso também. Então a gente precisava começar a captar o que a gente chama de mercado de capitais, que é o mundo do dinheiro, um fundo para poder emprestar. Então um outro ponto-chave foi quando a gente, em 2019, a gente monta uma securitizadora e emite a primeira debenture, que está saindo na mídia, que a gente começa a capturar... Foi uma de 25 milhões? Ela começa com 7 milhões, uma privada, e ela vira uma debenture de 120 milhões. Porque a gente começa, é meio técnico isso, mas ela começa com uma debenture privada, depois ela vira uma debenture pública, começa com 7 e ela vai para 120. Então esse foi muito chave, porque a gente conseguiu, com pouco track record, convencer um investidor sofisticado que ele deveria nos dar 90% do capital que a gente precisava, o resto era a gente, e a gente se alavancar. A gente deu um pouco de sorte que a gente pegou o momento de mínima histórica da Selic. 2%. Então assim, surreal, nunca mais vai acontecer. E tipo, nesse momento você tem que pensar que o investidor de dívida, o cara que quer botar dinheiro para trabalhar, fala, cara, onde eu boto meu dinheiro? O brasileiro está acostumado a ganhar 15% do dinheiro parado. Sim. Cara, olha, eu vou ganhar 2%, então ele estava procurando algumas coisas mais sofisticadas para ganhar mais. Porque o solar crescendo, né? E o solar crescendo. Então a gente conseguiu, esse foi um marco-chave. Aí isso nos permitiu começar a crescer o volume de empréstimo já valores mais significativos, né? Eu lembro que a gente tinha um painel solar assim colocado na parede, como um quadro da Solfácil, e cada coluna assim era nosso volume de crédito emprestado no mês. Aí 100 mil, 150 mil.
Aí quando a gente começou a emprestar R$2 milhões no mês, Não a tinha. escala do painel tinha acabado, porque a gente tava, cada quadradinho era 100 mil. A gente quebrou o telhado de gesso, né? Então, O céu é o limite. o céu é o limite. E aí um outro momento importante foi quando a Solfácil levantou o Series A, que pós a rodada dos anjos, é o segundo aporte de capital na empresa, não nos fundos de crédito. A gente levanta um fundo Series A no começo de 2020 com a Valor Capital, que é um fundo de venture capital bem relevante no Brasil, fundado pelo Cliff Sobel, ex-embaixador do Brasil dos Estados Unidos. E aí a gente fecha uma rodada Série A, que é um marco importante, de R$20 milhões. Né? Então foi de 2 para 20. E foi um momento bem difícil levantar capital, porque eu levantei essa rodada quando explodiu a Covid. Então eu assinei o term sheet assim... E aí deu Covid, e aí ficou uma baita insegurança, que vai acabar o mundo, o deal ia cair, passamos e conseguimos. Esse momento foi importante. Covid foi um momento difícil, tipo, o mercado de crédito secou, a gente ficou sem dinheiro para emprestar um mês, isso é muito complicado, você pode se propor a ser um banco que não tem dinheiro para emprestar. Uhum. Aí acho que aí um momento assim... que foi bem legal, foi a Intersolar de 2021. Sim, que foi aquela depois... Sim. A de 20 não aconteceu, a de 21... Isso. Então, que foi vazia, né? Não. Aquela foi uma dúvida, né? Então, mas, na verdade, assim, a Intersolar de 2019, a Intersolar é importante, é um marco importante, porque a gente se relaciona com o integrador, e o integrador vai na Intersolar para ver o que está acontecendo. Na de 19, a gente nem ia participar. Aí, os 45 do segundo tempo, porra, tá tendo Intersolar. A gente pegou aqueles stands, assim, que é um negocinho branco, só com um loguinho. O último da feira. O alumínio no entorno, né? O stand mais tosco que pode ter. A gente pegou, assim, no último semana, lá no fundo da feira. Aí tinha os stands dos bancões, grandões, não sei o quê. Cara, o nosso stand bombou. Lotado de integrador. Falei, caramba. Tinha um stand de um banco gigante, umas 5 vezes maior do que o nosso, na frente com umas mulheres bonitas, e o nosso, assim, lotado. Pra você ter uma ideia, eu tinha sabe aquela chopeirinha da Heineken? Aquela para casa? Sim, a nossa chopeira era a chopeirinha da Heineken, e te ligou no 220, queimou. Então a gente tirava o barrilzinho da Heineken e ficava servindo pro... Ainda bem que tem um plano B, né? Era bem começo, assim, bem... E aí, foi legal, porque aí em 20, eu já tava com o capital do Series A, reservei um lugarzinho mais decente para feira, então a gente ia fazer um negócio mais profissional, mas não aconteceu. E aí, quando a gente fez em 21, a gente estava muito maior. A gente já tinha levantado um Série B, não sei o quê. Então, e a gente já veio com um stand com teste de ecossistema, com marketplace, com Ampera. Então, assim, cara... Só para quem está nos ouvindo, o Ampera é o... O Ampera é a nossa tecnologia proprietária patenteada, que a gente criou um smart meter para o consumidor final e para o integrador, a gente pode falar mais. Exato. Então, 21 foi muito legal, porque foi um momento, eu acho que, assim, na Intersolar, que a galera se deu conta da escala e do que a Solfácil tinha virado. E meio que o stand ali foi meio que a tangibilização. Porra, tipo um vácuo de 2 anos, de repente os caras chegam assim. Então, a gente já sabia os nossos números, a gente sempre olha muito. Mas aí deu... Então, foi um momento de orgulho. Claro. E que a gente carrega até hoje. Então, acho que... porque a última tinha sido no cantinho, 19. Exato. 20 não acontece, 21 já era uma outra. Quer dizer, foi muito rápido, né? E o legal do Solar é que, assim, essa é a nossa história, mas aconteceu isso com muita gente. O setor cresce tanto. Sim. E é surreal o tanto de crescimento e história de sucesso. Então, é legal fazer parte disso. E aí tem um outro dado aí que eu acho que é interessante, que você me contou, né? Enfim, eu conheço, mas a propriedade do dia a dia, óbvio, é tua, é de vocês. Que aí você foi lançando moda, se a gente pode dizer isso, chamar isso no mercado, né? Você foi pensando soluções para esse mercado, onde o integrador, como você já frisou várias vezes, acho que é importante dizer isso, é o teu cliente final, que é com ele que você se relaciona, é ele que leva a Solfácil como uma solução, aí sim, para o consumidor final, quem vai comprar um sistema, a pessoa física ou jurídica que seja, mas que vai fazer o uso, faz via integrador e que busca a Solfácil. E nesse processo,
você criou soluções distintas, a gente pode dizer isso, e que acabou sendo tendência para o próprio mercado como um todo, né? O mercado ainda estava tentando entender como é que era isso. Conta um pouquinho disso aí, que eu acho que isso é legal. Tá bom. Então, hoje o ecossistema da Solfácil, ele tem alguns produtos. Então, assim, financiamento de pessoa física, pessoa jurídica, rural. Então, a gente tem todos os financiamentos que o integrador precisa. Seguros. A gente tem seguro prestamista e seguro de proteção do sistema solar também, conforme a conveniência, o que o integrador achar que ele precisa oferecer para o cliente. Nós somos um distribuidor de equipamentos, então... Sim, isso foi uma pergunta que eu ia te fazer, que eu sei que aconteceu, você foi para o mercado de distribuição também, né? A gente começou como marketplace, acabou não dando certo, e aí a gente fez a aquisição da Solar9, que era um parceiro nosso do marketplace, a empresa fundada pelo Breiner e pela família dele, muito séria, bateu muito a cultura, a gente fez a aquisição completa deles, transformou a Solar9 na Solfácil distribuidora, então hoje a gente é um distribuidor de equipamentos, temos lá o nosso portfólio de produtos e oferecemos, não é exclusivo, se o integrador, tudo na Solfácil é aberto, se o integrador quiser usar nosso financiamento para comprar de outro distribuidor, tudo bem, mas a gente também tem a solução para ajudar ele, é o que se chama no mundo de tecnologia one-stop shop, nós somos um shopping ali que ele consegue achar as coisas importantes, e sempre estamos querendo achar novas dores para resolver. E uma que eu tenho muito orgulho é a Ampera, então... A Solfácil, assim, no mercado solar, é muito comum você ver soluções de OEM, que é basicamente você pegar uma coisa que foi criada na China, botar sua marca por cima, fazer uma relação ali próxima, tipo a Caoa, a Chery faz isso. A Caoa, ela pegou a Chery e distribuiu os carros deles do Brasil. Mas a gente sentia que tinha dores de informação, de monitoramento, que a gente gostaria de ter liberdade tecnológica para controlar o destino da nossa solução. Então a gente criou um laboratório, se for lá na Solfácil, tem um laboratório de Eu conheço. Parece um mundo de Beekman. Sim. Tem um monte de impressora 3D e a gente desenvolveu um smart meter patenteado. Acabamos de receber a patente nos Estados Unidos, que hoje é um smart meter com rede GSM própria, que permite ao cliente e ao integrador monitorar o sistema com redundância ao data logger do inversor. O legal aqui, por ter rede GSM, ele sempre está funcionando, enquanto muitas vezes o cliente troca o Wi-Fi e o integrador fica cego e não consegue dar um pós-venda bom para o cliente. Então, ele só descobre que o sistema parou 45 dias depois. E a gente tem vários tipos de alertas preventivos que também ajudam o cliente e o integrador a perceber que tem algo errado antes mesmo que eles percebam. Então, ter controle de tecnologia é estratégico para a gente, porque assim, existem algumas soluções que são boas. Posso? Porque tem um ponto fundamental no negócio e que faz sentido o Ampera para vocês, né? Que é o teu negócio, o negócio da Solfácil, é proporcionar que um consumidor final possa ter um sistema fotovoltaico via integrador, ou seja, o integrador vendeu para ele, buscou o financiamento na Solfácil, mas até que esse financiamento esteja finalizado, pago, se eu estiver errado, você me corrija, bom, tá filmado, isso vai aparecer. Esse sistema ainda é teu, é como um carro financiado. Alienação fiduciária. Exato, é como os meus carros, né, que nunca acaba de pagar, porque eu estou sempre pagando um financiamento. Meus amigos dizem que eu adoro um financiamento, e eu devo gostar mesmo, poderia inclusive ter feito o meu sistema via financiamento, que é um negócio que eu gosto. Então, ainda é da Solfácil, certo? Sim. E aí alguém está pagando por aquilo. Sim. E só vai pagar por aquilo se aquilo fizer sentido. A chance dele pagar por aquilo, pelo financiamento do sistema fotovoltaico, se de fato ele estiver entregando o que ele prometeu entregar. Se o integrador, é onde eu estou querendo chegar, se o integrador não consegue ver ou não está percebendo que já há 45 dias, por um motivo qualquer que seja, aquele sistema parou de gerar, eu posso gerar uma insatisfação no consumidor que está tendo que pagar uma parcela de algo que não está entregando para ele. E ele vai deixar de pagar. Só que ele não deixa de pagar o integrador, porque esse já recebeu o financiamento que você mandou para ele. Ele está deixando de pagar a Solfácil. Certo? Certo. Então, por isso que o Ampera
acaba... Não, o Ampera não por isso, mas por isso também, né? Ele também é um dispositivo de desligamento remoto do sistema, caso o cliente não esteja pagando o financiamento. Eu vou ter que fazer outra interrupção. Tá bom. Ainda bem que eu vou ver. O bom do podcast é esse. Porque toda vez que eu me lembro da primeira conversa nossa, é desse ponto que eu me lembro. E desse ponto que eu falei, eu tenho uma figurinha, eu vou te mandar depois, né? Busquem as figurinhas do podcast, que diz assim, essa ideia é tão boa que parece minha. E foi essa a ideia tua. Porque se você pensar em crédito, teve alguns marcos, eu não sei, por exemplo, a alienação fiduciária é um instrumento jurídico que permite a quem faz um empréstimo recuperar o bem se ele não tiver pago. Esse tipo de mecanismo, ele melhorou muito o mercado de crédito, porque assim, isso faz com que o custo do crédito se reduza. Claro. Porque se quem está emprestando tem segurança de que ele vai conseguir tomar o bem quando o cara não paga, o risco é menor. Ele vai conseguir cobrar menos nos juros. Então, assim, qual que foi a visão da Solfácil quando a gente começou? O colateral dessa transação, a garantia, não é a placa. Todo mundo, eu participei de uma reunião da Febraban em 2019, os bancos lá discutindo como a gente pode financiar a geração distribuída. E pensando muito como assim, cara, o carro é como se o banco te empresta dinheiro para comprar o carro e se você não pagar o carro, ele vai lá tomar o carro. Eu não tomo o carro de você, eu tomo o quilômetro rodado. Sim. Então, assim, a garantia... Quem tem um carro é para ter quilômetro rodado. Então, no final das contas, é o seguinte, o que é o sucesso? O cliente está feliz, Solfácil está feliz, integrador está feliz. É um bom projeto instalado no telhado do cliente. Sim. É isso. Se bons projetos forem instalados, tudo vai dar certo, porque o cliente vai ter economia. Aliás, não é bom, necessariamente bom equipamento. O bom equipamento faz parte, mas é expectativa cumprida. Se eu pegar a placa Tier 1 com o melhor inversor do mundo, só que eu prometer para o cliente dobro da produção que aquele bom equipamento pode entregar, você vai ter um cliente frustrado. Então, você tem que garantir que tem uma boa expectativa cumprida, que é a função de um integrador que tem capacidade de instalar bem, um equipamento bom que vai funcionar. E, bom, e se os contratos não forem honrados, a energia que está sendo produzida ali tem que deixar de ser acessível. Então, assim, foi uma sacada nossa, é importante para reduzir o custo de crédito e, mais importante, aumentar a taxa de aprovação. A Solfácil sempre se destacou no mercado por aprovar muito em regiões que os bancos tradicionais não aprovam e ser muito rápida por ser digital. E hoje a gente está num nível assim que a gente já foi bem pior, né? Um processo de tecnologia. Assim, a gente é uma empresa rápido, automatizado. Então, Fábio, traz esse número, que esse número me impressionou. Quer dizer, você disse, a gente conversando, que hoje, nesse setor, ou seja, nesse negócio de emprestar dinheiro para o setor fotovoltaico de geração distribuída, né? Para que a ponta possa ter e que é fundamental, a gente é só acompanhar os números, né? Cai a possibilidade de financiamento, né? Cai o número do percentual. O mercado anda mal. O mercado está indo mal, né? A gente viu isso o ano que passado foi. Isso. Tá lá, tá. Isso, a Greener traz os dados e tudo, e vocês devem sentir isso, a gente vê também. É só entrar nos grupos e a gente percebe que tem uma relação... O humor. Uma relação próxima, né? O ano de 22, que talvez tenha sido o melhor ano aí e tudo, não só pela questão do marco legal, da mudança do marco legal, mas também porque tinha mais dinheiro disponível, mais barato e tudo, houve mais financiamento. Tá? É uma correlação. E qual é o tamanho da Solfácil comparado aos concorrentes? Tá. Bom, bancos tradicionais, inclusive. Então a Solfácil, hoje eu estava num call, eu falo com os empreendedores dos Estados Unidos, o mercado de GD nos Estados Unidos é dominado por fintechs, são várias Solfáceis. Pessoal no México, não sei o quê. No Brasil, é a Solfácil e os bancos tradicionais. Não tem outra? Não, tiveram uma... Mas assim, grosso modo, o relevante é os bancos, que a gente conhece os nomes, e a Solfácil. E a gente conseguiu uma proeza que, aí não vou falar nem só de solar, mas no mundo de fintechs, que eu me relaciono muito com as fintechs do Brasil. Nubank, Creditas, OpenCo, name it.
Assim, a gente é um caso raro de que no nosso setor a gente ficou tão grande com os bancos, se não maior que eles. Então, assim, nos últimos 3, 4 anos, ou melhor, nos últimos 3 anos, a gente sempre esteve entre as 3, 4 maiores instituições financiadoras da geração distribuída no Brasil. Nesse momento, e aí eu estou falando, é estimativa porque eu tenho meu time de inteligência que a gente consegue informações, a gente vai cruzando dados públicos, de notícia, a gente vai estimando, tá? Alguns números são 100% transparentes, outros não. Mas nesse momento eu estimo que a gente esteja entre primeiro ou segundo financiador nesse momento das transações que estejam acontecendo agora. Em carteira, que é o acumulado, tem... Aí eu tô em terceiro, mas o fazedor de crédito agora, no mês de maio, a gente deve estar em primeiro ou segundo do Brasil. Que é um feito, né? Porque não, baita feito. É um motivo de orgulho, mas assim, a gente sempre acreditou, porque a gente acredita que o player nichado, que é o nosso caso, a gente entende melhor da classe de ativo que a gente está financiando e a gente consegue ser muito mais ágil tanto em resolver a dor do nosso cliente, do integrador do cliente final dele, como também mitigar risco. Porque, assim, é bem verdade, e aqui os meus parceiros banqueiros do setor, cara, o setor sofreu muito com fraude, com inadimplência. Um mercado que fica ultra bilionário, tipo o mercado de D, mercado de 30, 40, 50 bilhões de reais, começa a atrair um monte de gente. De pilantra. Tem muita gente séria, mas atrai Então, assim, você tem que ser muito ágil, porque o crédito, diferente das startups, que tomadoras de risco, o crédito não aceita desaforo. Se você perder a confiança no mercado de capitais, é difícil recuperar. Então, assim, eu sempre acreditei que a gente ia fazer crédito melhor por ter sido integrador, entender da placa, e isso se comprovou na prática e é o motivo que a gente hoje está performando tão bem. Tá. A gente tem nessa discussão toda o nosso público já conhece, a nossa audiência, tem aquele momento que eu tenho um amigo, ele participa, normalmente ele fica ali sentado, vendo a conversa, tá ali ele, mas ele fica doido para participar, porque ele tem essa característica, vem cá, Zóia. Esse olho desse tamanho e é a hora do... Ele tem um olho grande, eu tenho um nariz grande. Né? Mas não. Ele não tem nariz. Ele não tem nariz. Não dá para ter tudo, né? E o Zói é o cara do botando pilha. Ele fica aqui, quando eu falo, vai vir fulano de tal aí e tal, ele fala, eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Eu falo, Zói, vai de leve com essas perguntas suas e tal. Enfim, mas... É sempre uma boa pergunta. Então, ele me pediu para te... Né, eu já faço a tradução da pergunta dele, é o seguinte. Tudo que está dito até agora, cresceu muito e tudo, né? Num dado momento, a empresa, né, entende que, você já falou aqui, da compra de uma distribuidora de equipamento. Né? Então, ou seja... você vai para o mundo da distribuição também. E, de certa forma, você tem distribuidoras onde o processo também passa pela Solfácil. Aí pergunta dele, mas isso não conflita? Quer dizer, a Solfácil é uma fintech e trabalhar, de certa forma, com as distribuidoras. E ter uma distribuidora também, isso não gera um certo conflito e tudo? Eu posso perguntar para o Fábio e ver. Gera conflito? Não gera? Como é que é isso? Vamos lá. Quando a gente fez o movimento de virar uma marketplace de venda de equipamentos, depois também, com certeza, conflitos. Outras distribuidoras do mercado não ficaram muito felizes com o nosso movimento. Isso é um fato. Eu não vou... mas, assim, como eu estava te falando, a Solfácil, o meu cliente é o integrador. É para ele que eu trabalho. É para ele que eu durmo, eu penso nele o tempo todo. Eu fico pensando na dor dele. E como financiador, né, eu falava, integrador, quero financiar o seu projeto. De quem você vai comprar o seu equipamento? Tá bom, eu pago ele para você.
Mas a distribuição de equipamentos é uma das dores do meu integrador como financiamento. E a gente enxergou que a gente poderia ajudar ele nesse sentido, tendo controle dessa parte da cadeia. Então, assim, conflito com o meu integrador não gerou. Gera quando eu não faço um bom trabalho como distribuidor de equipamentos. Conflito com o que agora se tornam meus concorrentes, né? Outros distribuidores somos concorrentes e o mercado cresce, tem espaço para todo mundo. Sim, acontece, mas jogando um jogo justo, regras dos jogos, eu acho que faz parte. E esse distribuidor também, ele tem a opção também de ter outras opções de financiamento. Ou seja, quer dizer... Assim, em geral, e a gente faz isso, em geral, qualquer distribuidor, ele quer ter acesso a todos os financiamentos disponíveis no mercado, porque ele tem interesse em vender o equipamento e ele tem interesse com o integrador. Então, a própria Solfácil como distribuidora, a gente trabalha com outras financeiras. Então, se o meu integrador quer financiar com uma instituição XPTO, eu posso vender para ele o equipamento. Até porque, às vezes, aquele cliente é correntista daquele banco e aquele banco conhece, tem ali dinheiro, ele vai ser muito mais competitivo. Então, eu como distribuidor recebo dinheiro de várias instituições financeiras e eu como instituição financeira financio vários outros distribuidores. O meu objetivo é dar o máximo de soluções para o meu integrador para eu poder fidelizar ele. Porque a gente está lutando pela fidelidade, não temos nenhum contrato de exclusividade, a gente gosta de atingir a exclusividade através da boa prestação de serviço. Então eu acho que é um pouco dessa lógica. Sim, mas gerou um pouco de ruído, normal. Eu sou um cara empreendedor, então eu tomo decisão rápido e faz parte. E outra, assim, esse é um movimento que inclusive já está sendo feito por outros players do mercado, né? A Brookfield tem a Aldo só agora, você tem alguns distribuidores que estão fazendo parcerias estratégicas com algumas pequenas fintechs, de certa forma, querendo ter o seu próprio banco ali, via uma joint venture. Então, acho que faz parte do jogo e tá tudo bem. Então, fala pro Zóio que não, viu, Zóio? Não é nada demais. Você fica aí com esse oi grande seu aí, criando tumulto, ô menino. Fábio, e aí, estamos chegando na reta final desse papo muito bom nosso, talvez o primeiro capítulo, né? Acho que tem tantos aí para a gente conversar. Mas você tocou num ponto que sempre me perguntam, né? Eu até em função de também ter vivido muito a GD. Integrador, né? Integrador parte dessa cadeia, a gente viu mudar tanto esse perfil ao longo desses 10 anos de GD, aproximadamente, um pouquinho mais, né? Como é que você vê esse mercado? Ou seja, essa falando com um olhar para o integrador, como que você acredita que vai ser essa característica de mercado com relação ao integrador 24, 25, 26? Como ele vai consolidar? Não vai consolidar? Você ainda vai continuar tendo uma força regional, pequenos integradores e tudo? Como é que você está muito na ponta, estuda muito isso, olha muito para isso, é o teu negócio? Como é que você vê esse mercado aí? Bom, vamos começar com o mercado de GD, né? O Brasil chegou aí num patamar de 8, 9 gigawatts de potência instalada todo ano. Acho que tem pouca gente que percebe, mas nos últimos 4 anos consecutivos, a GD foi a principal fonte de nova capacidade elétrica instalada no Brasil. Tipo, a GD, os telhadinhos, superam todos os projetos hidrelétricos, eólicos, solar centralizado, termoelétrica, com leilão. É um case à parte. Não, é uma loucura. É bonito de ver mercado privado, pequeno empreendedor, aportando mais capacidade de infraestrutura no Brasil do que todo... Ano passado, retrasado, foi mais do que a soma de todas as outras fontes. Então, mas a gente atingiu um patamar grande. Hoje, depois da China, é Brasil, Estados Unidos e Alemanha. São os maiores mercados de GD no Brasil. Só que os caras são... Os Estados Unidos é 1,5 vezes maior em população, é 5 vezes mais rico per capita e ainda assim a gente faz o mesmo volume. Então, é um case de sucesso. Nesse sentido, eu acho que... O que vai acontecer?
O mercado de GD continua crescendo. Acho que a gente tem um nível de penetração muito baixo ainda. Então, assim, eu acredito em altos níveis de descentralização, até porque o grid, a rede atual, não vai dar conta da mobilidade elétrica, esse tipo de coisa. Uhum. E você começa a ter novos produtos Soluções que tecnológicas. começam a ser incorporados a uma sofisticação do setor. Então, o óbvio é toda a parte de bateria, storage que vai entrar, até porque o valor da energia injetada vai começar a perder um pouco de valor, o preço do painel solar cada vez ficando mais barato, então você começa a criar espaço no projeto para oferecer mais solução para o cliente. Então, essa é uma força, uma tendência que vai obrigar os integradores a se sofisticarem. É muito mais difícil você fazer um projeto com Híbrido. armazenamento do que um projeto só de on-grid. Eu, como integrador, lá em 2016, 2017, fiz alguns projetos híbridos, e aí você tem que, além de pegar a conta de luz e estimar quantos quilowatt-pico de placa você precisa colocar, cara, você precisa pensar em demanda instantânea, a potência do inversor, se as cargas essenciais vão dar conta do... Então assim, tem um lado que, ao mesmo tempo, exige do integrador se sofisticar e ele vai procurar essas novas soluções para se diferenciar da competição, que é uma competição que está mais... E um segundo mercado também, de repente até voltar no que ele já atendeu, no que ele já fez, e ali colocar um armazenamento, um inversor híbrido, de repente na troca, né? Porque o pessoal esquece disso, né? Inversor não vai durar os 25 anos, né? Isso, tem retrofit. Então tem uma série de coisas. Aí né? o cara faz expansão com microinversor. Então, assim, uma forma de pensar assim, você tem que olhar a casa do futuro, como que ela vai ser, e começar a imaginar as oportunidades. Então, assim, a casa do futuro vai ter painel solar, ela vai ter bateria, ela vai ter carregador de carro elétrico, outras coisas, vai ter uma digitalização maior, uma automação então, maior. Aí você vai ter um setor que a muito custo, vai demorar muito, mas assim, vai em algum momento começar a cobrar a tarifa pela hora. Aí você vai começar a ter uma arbitragem. Resposta de demanda. Isso. E isso vai criando um modelo de negócio, oportunidade, esse tipo de coisa. Putz, é um futuro muito elétrico, muito brilhante, aí usando a referência do sol e da... Por outro lado, eu acho que tem um grande desafio de escalar uma operação de integração. Você tem pessoas subindo em telhados. É um mercado extremamente competitivo em preço. O cliente, infelizmente, é parte do problema, porque ele trata o integrador como uma commodity e ele não está querendo pagar mais para o integrador que tem um engenheiro que custa caro. Então, essa pressão competitiva faz com que eu acredito que a integração é um mercado muito local. Sim, concordo. Muito local. E aqueles integradores que se arriscam a escalar muita operação, às vezes dão um tiro no pé e começa a ter um nível de serviço pior, o NPS do cara cai, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acredito que é um mercado bem localizado. Sim, geograficamente. Geograficamente. E aqueles integradores que ficam muito grandes, na verdade, eles criam quase um ecossistema. Sim. Modelos de franquia, alguma plataforma tecnológica como a Solfácil, que traz soluções não necessariamente igual a Solfácil, mas outras de software. Tá? E aí, na verdade, ele é um agregador de vários pequenos e médios integradores. E aí ele fica grande como conglomerado, mas a integração, a venda e a instalação, ela é inerentemente local. E se você olhar a nível global, é muito assim. Os Estados Unidos foi um dos mercados que consolidou por um tempo, e a SolarCity do Elon Musk chegou até 30% do mercado e quebrou. Quebrou. A Tesla compra a biografia do Elon Musk, você vai ver. A Tesla compra a SolarCity porque o Elon Musk era um investidor, principal investidor. Os primos estavam tocando, só que ela ia quebrar. Ele compra. O Elon Musk, eu falo assim, esse cara manda o cara para Marte, mas no solar ele errou. No solar, tudo que ele tentou depois da aquisição, aquele negócio do telhado, telha, não dá. Então, é um mercado inerentemente local. Ele é uma geração muito distribuída, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Ela é muito democrática, né? Exato. Você não consegue... Você vê que os grandes grupos tentaram, né? Os grandes grupos tentaram, não funcionou. Eu lembro, né? quando eu era integrador, a CPFL montou a Engie tinha a Engie, eu briguei com a Engie, não sei o quê. Mas assim,
é difícil competir com o cara local, que está próximo do cliente, que conhece o cliente, ele vai no boca a boca, o custo de aquisição dele é baixíssimo. É difícil você escalar Sim. equipes de instalação em telhados residenciais do Brasil. Eu não dormia bem quando eu era integrador, com o pessoal subindo. Então, assim, tem um ponto Você que não a consegue escala entrar, é contraprodutiva. Isso aí. Tem um ponto que a escala é contraprodutiva. Em resumo, continua, quer dizer, vai modificando, acho que lapidando e tudo, melhorando alguma, mas esse modelo... Eu acho que é um mercado ainda bastante pulverizado, e aí tem alguns bichos diferentes que se propõem a fazer alguma coisa, agregar soluções em torno de um grupo de integradores, aí talvez assim... Se você pensar, a própria figura do distribuidor no mercado solar brasileiro, ele já é um cara Sim. que tentou jogar um jogo de capital mais pesado e virar um agregador de integradores. Sim. Com venda de equipamento. Mas aí tem várias versões desse modelo que podem ser implementadas no futuro. Bom, pergunta final desse primeiro podcast, primeiro capítulo do podcast do Fábio, da Solfácil, que está conosco aqui. É uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados, convidadas. Momento mais elétrico da vida do Fábio, que não necessariamente precisa estar ligado à questão energética, mas de vida. Ou pode estar ligado, ou correlacionado. Que momento foi esse? Um momento elétrico desafiador, vou colocar assim. Pode. Vou ter que estar bem eletrizado para lidar com ele. Eu acho que assim, algum momento dessa jornada, mais lá no começo dessa jornada minha de empreender no setor de solar, é fato que a minha empresa quase quebrou algumas vezes. E eu lembro, em dezembro de 2017, dia 26 de dezembro, eu estava lá no escritório, um dia à noite, época de festa, normalmente tu não está em casa. Pós-Natal. Né? Um dia depois do Natal. Essa era uma época, assim, eu trabalho muito, eu sou workaholic porque eu gosto, mas essa era uma época que, assim, eu estava no 220, 24 horas por dia. Eu sempre dormi bem, mas, assim, era trabalho. Acordava trabalhando, dormia trabalhando, sábado à noite eu estava... E esse foi um momento, assim... eu sou filho do Geraldo Breda, que é meu avô, está vivo, tem 92 anos. Esse cara é um cara muito simples, que criou minha mãe, muito honesto. Então, assim, em qualquer dificuldade, sempre quando eu lidei com dificuldade financeira, eu nunca tentei transferir o meu problema para outras pessoas. Ou seja, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande de pagar todos os meus fornecedores, todos os meus funcionários. Então, sempre... No Brasil, infelizmente, eu vejo alguns empresários que, assim, na hora ele cria uma racionalização que, tipo, cara, não posso te pagar. Então, eu lembro, assim, os números eram bem menores dos números que eu tenho que lidar hoje, mas eu lembro que eu tinha uma conta no Santander da empresa e eu tinha o CRM financeiro que eu usava era o Conta Azul. E eu olhei o fluxo de caixa da minha empresa e ele passou o ano inteiro negativo. Tipo assim, era... menos 100 mil negativo, menos 150 mil negativo. Então, assim, o que eu pagava de juros para rodar a empresa o tempo todo. E aí eu lembro que nesse dia 26 eu paguei boletos do distribuidor que eu comprava equipamento. Então, peguei lá, fui pagando os kits que eu estava devendo ainda. E eu cheguei no limite do cheque especial, que era 200 mil reais, estava menos 199.980 reais. Eu peguei... o cheque especial da minha pessoa física, que já estava meio deteriorado, porque não rodava mais dinheiro na conta, também no limite. Tomei um empréstimo pessoal na pessoa física, que não sei o quê. E, cara, eu saí do escritório meio já quase de madrugada, tipo, eu fiz umas contas assim, cara, se eu tivesse que comprar um remédio de R$1.000, eu acho que eu não tinha mais... Então, você estava no limite do limite do limite. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sóbrio. Eu estava tão na adrenalina que eu estava sabendo lidar... Aí meu escritório era na Vila Leopoldina, ali eu estava indo para Alto de Pinheiros, onde eu morava. Eu não sei se essa foi a noite, nessa noite ou na noite anterior, era de madrugada. Uma Fiorino na frente minha ali do Vila Lobos, o cara tombou a Fiorino. Para piorar, eu vou, ajudo o cara a levantar o carro e volto para casa, vou trabalhar. E aí, depois de um tempinho, eu dou
Eu dou a guinada, A monto coisa o sofá. vira. Então, Você lembra desse dia, essa né? época foi elétrica, aí você falou assim, tô ficando mais velho, tô ficando mais medroso. Eu falo, cara, se eu tivesse nessa situação hoje, eu não sei se eu aguentaria de novo. Acho que... Mas talvez assim, o seu nível de resiliência se adequa a gente pode acreditar, a gente aguenta. Instinto de sobrevivência. A gente aguenta. Então, hoje as coisas... Assim, sempre a gente passa algumas crises. Se você for pensar bem, Fábio, fechando aqui, e aí para te provocar, cara, o risco hoje também, quer dizer, o resultado é muito alto, mas o risco é muito alto também. Sim, Os números... Tem muito em jogo. Tem muito em jogo. Não, quer dizer, o tombo não é de não, mil, é da 11 Lua. milhões. Mudou. Não, Enfim, mas é isso, né? Não, mas e a gente gosta, assim, hoje a empresa que levantou mais de 800 milhões de reais de capital, tem sócios bastante relevantes, são bem sólida, acho que deixa tranquilo a nós e todos a rede de parceiro. Mas, assim, nós somos disruptivos, então a gente se propõe em fazer coisas arrojadas. Assim que a gente consegue escalar um projeto, a gente já pensa no próximo. Então, no fundo, a gente gosta um pouco dessa dinâmica de adrenalina, e é um pouco o que precisa para você construir. Eu falei para o pessoal a gente estava numa reunião, falou, pô, às vezes a gente sente que as coisas estão bem, vocês cobram demais. Eu falei, cara, imagina um cara num escritorinho com 7 pessoas em 2018, falar, vamos montar um banco. Isso seria cobrar demais, assim, a gente tem essa natureza, então tem que viver em paz com isso. Nossa natureza é de tentar coisas que as outras pessoas não fizeram. E aí chegar daqui. Exato. É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, pode ver de onde querer ver e ouvir também, que a gente também está nas plataformas aí de streaming conhecidas, no Spotify. Se não der para ver, dá para ouvir por lá, pegando uma estrada, viajando, nesses papos sempre muito bons. Aqui mais um capítulo do Diário de uma Vida Elétrica, do Duve, para vocês. Hoje com meu amigo aqui, Fábio Carrara. Fábio, fundador da Solfácil, ex-integrador, defensor dos integradores para que eles possam desenvolver seus projetos. Uma referência, de fato, no setor, uma conversa muito boa. Fábio, muito obrigado mesmo. Acho que foi muito bom esse papo nosso. Obrigado por ter vindo. Acho que a gente vai ter muita coisa ainda para contar. Quando vier aí outros números, outras ideias, volta aqui. Valeu, Crispim. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você e quando você quiser... Mais diários. Estou aqui para te conversar, mas é melhor rodar um pouco, senão fica repetitivo. Tá bom, eu vou deixar dar mais um tempo de algumas garagens para você. Tá bom. Você volta. Beleza, valeu. Fechado. Obrigado. Obrigado você. Valeu, gente.